Sua família está pronta para o arrebatamento? Miguel Mar, capítulo 2. Tema desta semana: abençoados pelo encabeçamento. Meta de hoje: leitura das páginas 19 a 23. O exemplo de Cristo. Acerca disso, a Bíblia traz versículos muito importantes sobre o exemplo de Cristo. Embora seja o cabeça do homem, Cristo aprendeu a lição de submissão para com Deus. Ele conhece a ordem estabelecida por Deus. Em Hebreus capítulo 5, versículos do 8 ao 9, essa obediência e ordem são evidenciadas. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Cristo aprendeu a obediência porque passou pela lição de submissão como ser humano. Evidentemente, como filho de Deus, ele sempre foi obediente. Porém, aqui na terra, ele era um homem e precisava aprender a obediência, porque queria levar a humanidade até Deus. Obedecer a Deus foi o modo como se tornou o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Para nos aprofundarmos um pouco mais nessa realidade, consideremos Filipenses capítulo 2, versículos do 5 ao 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Cristo não se agarrou ao fato de ser igual a Deus. É possível ver o próprio Cristo se humilhando e se esvaziando para cumprir a vontade de Deus. Ele estava bem inserido na ordem estabelecida por Deus, que determinou que ele teria de morrer para salvar a humanidade. Isso não foi nada fácil, porque ele precisaria vencer como homem, pelo que foi obediente até a morte e morte de cruz. A morte é como um vale profundo, e Cristo, de forma obediente, passou por esse vale. Entretanto, nos versículos seguintes, encontramos a virada, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, versículos do 9 ao 11. Veja como Cristo é exemplo. Por ter se ajoelhado diante de Deus, todos se ajoelharão diante dele. Vendo então o exemplo de Jesus, a primeira lição que devemos aprender é humilhar-nos, como nos mostra em 1 Pedro 5,6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Caro leitor e marido, faça a seguinte reflexão: como ser cabeça sem saber o que é submissão? Quantas vezes destruímos nossa casa por não conhecer a submissão a Cristo? Só sabemos dar ordens. Quanta destruição! Imagine que é preciso regar um jardim. Então pego uma mangueira, conecto à torneira e em seguida abro o registro. Contudo percebo que não sai água. Então fico bravo e começo a reclamar. Não vem água. Essa mangueira deve estar entupida. Ela não serve para regar. Entretanto, antes de reclamar, é preciso analisar
se está saindo água da torneira. Acaso verifiquei se a torneira tem água? A mesma situação pode ser aplicada à família. Você, como marido, é a torneira da casa. Está saindo água da torneira e suprindo a mangueira para regar o jardim? O primeiro passo é aprender a ter Cristo como cabeça. O segundo é o homem como cabeça da mulher. No momento em que o marido se submete a Cristo, a bênção de Deus flui até ele. Então, do marido, a bênção poderá fluir para a esposa e da esposa para todos da casa. Lembre-se, tudo começa com a submissão. Em Tiago 4,10 lemos: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Já na criação, a primeira lição destinada ao homem foi a submissão. Deus o criou e lhe disse que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus não lhe pediu outras coisas, apenas obediência, submissão. Era como se dissesse: eu só peço que você obedeça. Não estou pedindo que você faça algo. Veja bem, Deus não determinou ao homem que cultivasse no jardim do Éden 1 milhão de hectares de plantas. Deus não lhe impôs uma carga para que fizesse muitas coisas, porque Deus é o supridor. Ele esperava apenas obediência do homem. Como podemos ver, o começo de todas as coisas é a obediência, e é um princípio que permeia a Bíblia. O cântico de Ana, em 1 Samuel, capítulo 2, versículos do 3 ao 5, mostra-nos como deve ser nosso começo em todas as coisas. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. Perceba que não começamos por cima, mas por baixo, ou seja, não sendo fortes, mas fracos diante do Senhor. Talvez você nunca tenha considerado essa passagem por esse ângulo, mas hoje Deus está falando porque quer dar-lhe um novo começo, quer encabeçar sua casa. Querido leitor, você quer ter uma mudança real? Não ache que é capaz disso por si mesmo. Tampouco pense que pode fazer as coisas ou que é você quem manda em casa. Ter essa atitude o levará ao fracasso. Reconheça que você não pode nada e, assim como Ana declarou a Deus em seu canto, declare também: Senhor Jesus, não posso nada sem ti. Reconheço que estou dentro da ordem que estabeleceste. Quero ter um novo começo. Capacita-me, Senhor. Encabeça minha casa. Prosseguindo na passagem de 1 Samuel 2, lemos: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. Tudo começa com Cristo sendo o nosso cabeça. Essa é a primeira lição. Precisamos humilhar-nos e aprender a submissão. Somente com essas lições poderemos aprender a ser cabeça. Sujeição mútua. Efésios capítulo 5, versículo 21 diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É muito interessante que a palavra nessa passagem revele sujeição mútua. Por quê?
porque o encabeçamento de Cristo significa que ele pode usar qualquer pessoa para dar ordem ou direção a você, inclusive a esposa. Deus usa sua esposa para dar sugestão, e quando você percebe, é o Senhor Jesus dando a direção. Por que digo isso? Preste atenção. Deus criou a mulher como auxiliadora idônea. Em outras palavras, a Bíblia diz: o homem sozinho não dá conta. Agora responda-me: se desse conta sozinho, o homem precisaria de auxiliadora? Para os homens não é tão fácil admitir isso, mas é a verdade e lhes faz bem reconhecer que precisamos de auxiliadora. Deus criou uma auxiliadora porque o homem sozinho não é suficiente. E ainda mais, embora tenha função distinta, a auxiliadora é igual ao homem na essência. Se ambos têm a mesma essência, um consegue compreender o outro. São iguais na essência, mas diferentes na função. Não olhe as coisas do ponto de vista da função. Veja com a perspectiva da essência. Na essência, são iguais. Para compreender porque homem e mulher são iguais na essência, faça as seguintes perguntas. Você, que é marido, tem defeitos? Provavelmente respondeu que sim. Sua esposa tem defeitos? Também acredito que a resposta foi positiva. Neste caso, concluímos que ambos, marido e mulher, são iguais na essência, já que os dois têm defeitos. Sendo assim, considere: por que você julga sua esposa por causa do defeito dela como se você não tivesse? É porque você está julgando pela perspectiva da função e não da essência. A mulher deve igualmente considerar: você tem virtudes? Seu marido tem virtudes? Creio que sua resposta foi positiva para ambas as perguntas. Veja só que maravilhoso. Seu marido tem virtudes, não apenas defeitos. Portanto, é necessário parar de reclamar. Precisamos ver que Deus criou a auxiliadora, por isso nos diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo.